Gente, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e é uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando a mensagem do Senhor. Eu quero de verdade honrar esse tempo que eu estou aqui, não por vocês, também por vocês, mas pelo Senhor. Eu tenho que sempre colocar o Senhor acima de tudo. Não é as nossas palavras não é a minha palavra que vai te convencer, não é o tema da mensagem, o que vou falar, é o Espírito Santo. Há uma unção neste lugar. Vocês conseguem crer? Conseguem sentir? Aleluia. Sabe quando você sente que você está no lugar correto? Você veio hoje aqui, você está no lugar correto, irmão. Era para você estar aqui hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Hoje não é domingo, não é o dia do Senhor, como a gente costuma dizer. É uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira na nossa vida. Mas você está aqui porque o Senhor quer falar com você. Eu tenho muito temor de estar aqui em cima, porque quando a gente compartilha, e eu vejo isso com os líderes, os pastores que vêm aqui e pregam e pegam esse microfone, mas é muito lindo porque nós vemos que o Senhor tem falado na vertical e depois na horizontal. O Senhor fala ao nosso coração e essa mensagem falou muito ao meu coração, coisas para mim, coisas que era para mim. E eu tenho muito temor hoje de compartilhar com vocês. Eu estou muito animado, porque é uma aula, gente, é uma aula. Tem tantos pontos aqui, eu peço que vocês, esses próximos 20 minutos, 25, talvez 30 se eu me empolgar, uma atenção, porque se você estiver atento ao que o Senhor falar, quem tem ouvidos ouça. Amém? Nós vamos falar hoje, não vou falar sobre Jesus, eu gosto de falar sempre de Jesus, mas eu vou falar sobre um homem que é a tipologia de Jesus. Para quem estudou teologia, ou quem sabe um pouquinho de teologia, ou está fazendo carisma, talvez saiba disso. Tipologia é o estudo das semelhanças. A tipologia nós vemos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Nós vamos hoje ler algumas passagens do Antigo Testamento. A tipologia, ela mostra já a figura de Cristo, antes mesmo de Cristo nascer. E hoje nós vamos falar para mim, a maior tipologia da Bíblia, e para mim, a maior inspiração depois de Jesus, que é Davi. E eu sei que você conhece Davi. Eu sei que você sabe a história de Davi. Você já deve ter ouvido milhões de pregações, passagens, já deve ter lido. Talvez você ia na escola dominical na sua igreja e cantava: afundo uma pedra cor, não? Girou, girou, girou. Quem cantava essa musiquinha? Levanta a mão. E aí o professor mais animado caía no chão. Era legal. Eu não vou cair hoje no chão não hoje. Nós vamos falar de Davi. Eu sei que você conhece a história do gigante, mas eu não vou falar sobre o gigante. Mas eu quero, antes da gente entrar realmente nos tópicos que eu quero falar de Davi, eu quero relembrar com vocês algumas coisas de Davi. Até a gente eu chegar no ponto que eu quero, para a gente começar essa mensagem. Então, vou fazer uma introdução aqui. Amém? Davi era aquele menino ruivinho. Alguns historiadores dizem que ele era ruivo, talvez de bochechinhas rosadas. Talvez tinha umas pintinhas na sua bochecha. Era o caçulinha da família. Davi estava ali sempre cuidando das ovelhas, como a gente sabe. Um menino dedicado, um menino ousado, um menino forte, um menino que se colocava à frente das ovelhas para proteger de grandes animais. E ele se enfrentava e matava. Era um menino que gostava da sua família. Ele não hesitou quando o seu pai e sua mãe pediram para ele levar comida para os seus irmãos. Davi era um menino de Deus. Ele também tinha talentos. Ele também tocava.
palavra fala que ele era músico. Ele tinha talentos, habilidades de guerra, habilidades de atirar as coisas, né? A gente sabe, ele atirava pedras na sua funda, no seu estilingue. Talvez tinha habilidade também com a espada. Talvez ficava ali no pasto enquanto as ovelhinhas estavam lá comendo. Talvez ele ficava ali treinando nas árvores com a sua espada, não sei. Estou falando aqui a versão Vinícius atualizada. Talvez sim, talvez não, mas ele era um menino habilidoso. Até que Davi vai ao campo de batalha ali entregar comida para os seus irmãos. Vocês sabem disso. Ele olha o gigante, ele se incomoda com isso e ele vai lá enfrentar o gigante. E ele mata o gigante. Sabe o que é interessante, irmão? Porque eu nem ia falar, não é, o gigante aqui não é o ponto da história, mas quando a recompensa de vencer grandes desafios na nossa vida é ter acesso a grandes lugares. Quando nós vencemos grandes desafios, o Senhor nos leva a grandes lugares, talvez físicos ou espirituais. Vocês estão comigo? Davi teve acesso naquele momento que ele mata o gigante, ele corta a cabeça do gigante. Na musiquinha não tem isso, né? Como que a gente vai falar para as crianças aqui que vai cortar a cabeça do gigante? Mas ele corta. Naquele momento ele tem acesso ao palácio, ele tem acesso ao rei. Ele entra ali no posto mais alto, no lugar mais alto, onde acontecia todo o governo daquele lugar, da onde era a terra dele. E ele tem ali agora um acesso de armas, acesso a pessoas, a governantes daquele lugar. Ele tem acesso talvez aos escribas daquele lugar, ele tinha acesso ao rei daquele lugar. E Davi começa a crescer. Davi começa a amadurecer ali nesse tempo que ele está no palácio depois da morte de Golias. Estão comigo? Estou aqui passando um feedback, não, um resumo. Um resumo do que nós vamos entrar aqui. Davi ali então começa a crescer. Davi era, como eu disse, habilidoso. Davi era homem de Deus. Davi tinha unção. Por quê? Porque ele foi ungido por Samuel, o profeta. Ele era um homem ungido, era um homem de família, era um homem habilidoso, e ele começa a lutar, ele começa a vencer batalhas pelo seu rei. E aí ele começa a ganhar uma fama. Começa a crescer, ganhar fama, e ele conquista o povo. Vamos colocar que Davi conquistou a mídia de Israel. E aí ele começa ali a vencer e tudo, e a sua fama começa. E Davi começa a ter seguidores. Davi tinha homens de batalha que seguiam ele fervorosamente. Eram homens fiéis a Davi. Neste momento, irmão, quando nós crescemos, é interessante isso. Porque quando nós crescemos, eu estou falando de uma maneira muito espiritual, dizendo, porque se nós temos essas mesmas habilidades de Davi, ou ser homem de Deus, um homem ungido, um homem bom, buscar amadurecer, nós vamos crescer, é óbvio. Mas quando nós crescemos, vai ter pessoas que não vão crescer. Pessoas que vão ver o seu crescimento e elas vão ficar com inveja do seu crescimento. E foi isso que aconteceu com Saul, que era o rei daquele momento. Ele era o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. Mas Saul, mesmo com o seu poder, mesmo já com o seu trono, ele teve inveja e medo de Davi. Porque Davi estava crescendo. Davi começa a crescer. E Saul chega num ponto que ele começa a dizer: meu Deus, esse rapaz vai tomar o meu lugar. E eu tenho que manter o meu cargo, eu tenho que manter o meu posto. Então eu vou ter que matar ele. Saul entra num estado de delírio, num estado de loucura, de perseguição. E ele começa a perseguir a Davi para matar Davi. Pensa só, aquele mesmo rei
que lá naquela batalha do gigante, entrega a sua própria armadura para Davi. E Davi vence a batalha, e ele entrega a filha, o rei entrega a filha para casar com Davi. Ele quer matar agora Davi. Simplesmente porque ele tem fama. O povo estava com ele, o povo cantava, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Davi começa a fugir de Saul. Davi começa a fugir, irmão, não porque ele fez algo errado. Pensa comigo, Davi não assaltou, não matou, assassinou alguém. Ele estava fugindo da polícia. Não. Ele não estava fugindo assim, porque ele fez algo. Não, ele estava fugindo simplesmente porque Davi era Davi. Ele era ele. Ele era, como vou repetir, um bom menino, homem de Deus, ungido. E quando nós temos esse coração, irmão, nós vamos crescer de qualquer maneira. Ele cresceu sem forçar. Simplesmente ele foi conquistando o espaço dele. E Deus foi abrindo o caminho diante dele. E aí Saul começa a persegui-lo. Vocês estão comigo até aqui? Davi poderia, irmão, enfrentar a Saul, porque Davi tinha homens, e ele poderia tomar o trono. Sabe aquelas histórias que a gente escuta de pessoas que matam o rei, tomam o trono, e tem rebelião? Davi poderia ter feito isso, mas Davi não fez. Davi fez duas coisas maravilhosas. Escuta isso, irmão. Davi respeitou o tempo. Ele não quis se rebelar. E ele respeitou o seu líder. Ele respeitou o rei. Ele honrou o rei. Em momentos de desespero, em momentos difíceis, em momentos de tribulação, de turbulência, nós temos que aprender a respeitar o tempo. Nós temos que aprender a honrar pessoas que estão conosco. Então Davi, neste momento, ele começa a fugir. E quando ele foge, irmão, ele não foge com os seus homens. Ele foge sozinho. Porque Saul tinha o poder. Saul tinha o trono e ele tinha espiões. E Davi sabia que qualquer homem que começasse a seguir a Davi neste momento, Saul ia matá-los. E Davi, por respeito, não, eu vou fugir sozinho, ele quer a mim. E então, aqui entramos agora na mensagem. Davi foge para alguns lugares. E o tema dessa mensagem é as 4 cidades de Davi. As 4 cidades de Davi. E nós vamos agora percorrer com Davi e entender, aprender com o que ele fez neste momento de perseguição. Estão comigo? Animados? Aleluia. Então abra comigo. Se você está feliz mesmo, vamos ver. Abra a Bíblia aí, irmão. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Vamos ler juntos. Deixa eu abrir aqui. Primeiro Samuel, capítulo 19, versículo 18. E diz assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. E foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado, o rei, Davi está em Naiote, em Ramá. Ok, só até aqui. A primeira cidade que Davi foge, neste momento, é a cidade de Ramá. Quem estava nessa cidade, irmão? Nessa cidade, em Ramá, estava o profeta Samuel. Cadê? Me
perdi aqui no 20. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel. O Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. O Espírito Santo ali. E contaram isso a Saul. Bom, aqui tudo bem, não precisamos ler. Mas ali, em Ramá, era a cidade de Samuel. Samuel, aquele mesmo profeta que ungiu a Davi quando ele era um menino. Davi vai fugindo para essa cidade, Ramá, para encontrar com o profeta Samuel. Por quê, irmão? Porque Samuel o conhecia muito bem. Samuel o conhecia desde menino. Davi foi para essa cidade. E aqui o primeiro passo, irmão, quando nós estamos passando por dificuldades, por tormentas, nós temos que abrir o nosso coração. Davi foi para Ramá para encontrar a Samuel, para abrir o seu coração. Davi foi para encontrar proteção nessa cidade, segurança, e ele foi para amadurecer. Esse foi o tempo de Davi em Ramá. Neste momento de abrir o coração, ele abre para uma pessoa que conhece a sua vida. Irmão, não abra o teu coração para pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Quando você estiver passando por dificuldades e tormentas, você precisa abrir o teu coração, mas saiba muito bem com quem você está abrindo o teu coração. Pessoas que não entendem a sua jornada, pessoas que não entendem a sua caminhada, elas não vão te aconselhar da maneira correta. Abre o teu coração para pessoas que querem o teu melhor, que amam a sua vida, que amam a tua família. Abre o seu coração para pessoas que entendam o seu propósito e que conhecem a sua jornada. Davi vai ali para desabafar. Jesus, vou colocar a nossa situação aqui. Jesus, eu estou passando por isso, pelo amor de Deus, Pai, me tira isso de mim. Irmão, a maneira de tirar isso muitas vezes é você falar, é você abrir o teu coração. Então o primeiro passo nessa cidade de Ramá, saiba muito bem, abre o teu coração e saiba muito bem com quem você vai abrir o teu coração. Vocês estão comigo? Pessoas certas, pessoas de Deus, são pessoas que podem te ajudar. Neste momento, Davi ali em Ramá, ele tem que fugir para outra cidade, porque Saul descobre. Saul tinha os seus olheiros, os seus espiões, e ele começa a fugir de novo. Então Davi vai para a segunda cidade, chamada Nobe, que está em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. E diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Só até aqui. Davi vai para essa cidade chamada Nobe, irmão, porque nessa cidade era onde estavam os sacerdotes. Naquela época, não era o nosso tempo que estamos vivendo hoje. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, não só em nós, mas também na terra, vamos colocar assim, trabalhando, consolando a nossa vida. Naquela época, para você adorar ao Senhor, você precisava ir até um lugar específico. Os sacerdotes estavam nessa cidade, e Davi foi correndo a essa cidade para falar e conversar com os sacerdotes, homens guiados por Deus, homens mais experientes. Davi foi perguntar: ei, o que eu devo fazer nesse momento? Como eu devo agir nesse momento de perseguição? E irmão, quando você pergunta algo, é porque você precisa ouvir, e você tem que ouvir. Perguntas necessitam de respostas, né? Davi neste momento foi consultar com pessoas guiadas por Deus. Irmão, aqui o segundo passo
do que nós temos que fazer em momentos de turbulência, em momentos de dificuldade. Nós temos que correr para pessoas guiadas por Deus. Porque quando nós caminhamos com pessoas guiadas por Deus, nós estamos caminhando com Deus. Vocês estão comigo? Nessa cidade é onde estava a presença do Senhor, ali estava presente a arca, onde eles faziam sacrifícios. Irmão, quando nós estamos com dificuldade, nós temos que ir à presença do Senhor. Davi encontrou isso na cidade de Nobe. Ele foi se consultar, foi ouvir a Deus. Ele foi encher o seu espírito de uma maneira sobrenatural. E ele vai para a cidade de Nobe. Sabe, a primeira coisa que eu vejo quando é muito comum, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que chegam nos Estados Unidos, eu estou falando da nossa realidade aqui, né? Vocês sabem. A maioria das pessoas que chegam para cá, para os Estados Unidos, talvez pessoas que tinham ministério no Brasil, que talvez serviam na igreja lá no Brasil, que tinham um cargo de liderança ou faziam alguma coisa. Irmão, a gente sabe que igreja não é fácil. Tem pessoas feridas, tem pessoas doentes, igreja é um hospital. A maioria das pessoas que eram de igreja no Brasil, quando vem para cá, irmão, elas querem se isolar. Isolar. Por quê? Porque foi ferida. Estou mentindo ou não? Eu vejo muita gente se isolando. Por quê? Alguma coisa aconteceu, irmão. Alguma coisa lá no Brasil aconteceu. Talvez não na igreja. Vamos colocar num outro sentido, no sentido natural da vida. Algum baque, alguma situação muito forte. A pessoa vem para cá, ela não quer caminhar com ninguém. A pessoa vem para cá, para os Estados Unidos, e ela quer ir numa igreja americana, ficar sentadinho lá, quer ouvir a mensagem, voltar para casa. Não é muito de ter amigos. Vocês não, amém? Irmão, a coisa mais maravilhosa é caminhar com pessoas de Deus. Essa semana a gente teve um feriado, né? E nós fomos, eu e minha família, nós fomos convidados aí na casa de uma família aqui da igreja. Nos convidaram para almoçar juntos. E vamos lá para comer uma feijoada, irmão. Pelo amor de Deus. Fazia tempo que eu não comia uma feijoada boa assim, sabe? Lá em Dallas, onde a gente morava, não tinha muitas essas coisas. A gente não andava muito com brasileiro. Era mais os latinos, mas, cara, uma feijoada num feriado é maravilhoso. E a gente estava lá, terminamos de almoçar, e de repente a gente abre a Bíblia e começa a conversar coisas da Bíblia. A gente começa a falar de curiosidades, a gente começa a rir, a gente começa a aprender um com o outro. Irmão, olha que maravilhoso você caminhar com pessoas de Deus. Aí de tarde a gente entrou na piscina, descansamos. A noite, chegou de noite, conversando, eu quase sem voz já. De tanto que eu cantei domingo aqui, na segunda-feira eu fiquei pior, tanto que a gente conversou lá. Aí à noite comemos o segundo round da feijoada. Irmão, saímos de lá umas 9, 10, não sei. Cara, cheio do Espírito Santo. Saímos de lá descansados e com o bucho cheio. Irmão, maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Caminhe com pessoas de Deus, irmão. Caminhe com pessoas que querem o seu bem. Caminhe com pessoas que estão buscando ao Senhor. Momentos de tribulação, momentos de dificuldade, te exige, praticamente isso, vou falar essa palavra, exige. Você tem que caminhar com pessoas de Deus. Davi estava nesse momento, buscando ali conselhos, ouvir ao Senhor. É tempo de ouvir na presença do Senhor. Nobe representa isso. Tempo de caminhar com as pessoas de Deus, ficar quietinho, ouvir o Espírito Santo. Amém? Davi continua a sua jornada, porque mais uma vez o rei Saul descobre que ele estava lá. E ele foge para a nossa terceira cidade, que é a cidade de Gate.
1 Samuel, versículo 27. Capítulo 27. Versículo 1. E diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Meu irmão, pensa comigo agora. Davi, o menino que matou o gigante filisteu. O povo filisteu sempre esteve em guerra com o povo de Israel. Davi não só tinha matado Golias, Davi tinha matado milhares de filisteus. Então Davi, na sua ousadia e na sua loucura, por talvez guardar a sua vida, ele pensa: eu vou para um lugar onde o meu inimigo ele não vai conseguir entrar. Vai vendo. Davi chega nessa cidade de Gate e ele conversa com o rei de Gate. Você pode imaginar essa cena? Davi, o rapazinho que matou o campeão dos filisteus. O campeão é o melhor guerreiro, irmão. Entrar na cidade, eu imagino ele entrando na cidade. Imagina aquela cena de filme agora, aquela vilinha, carrocinhas, e ele entrando. E todo mundo assim, parando, trabalhando. Olha Davi. Meu Deus, é Davi. O que esse maluco está fazendo aqui na minha terra? E ele chega até o rei e ele compartilha o que estava acontecendo. Irmão, é maravilhoso porque aqui a gente tem uma chave maravilhosa. Quem vence gigantes tem um respeito gigante. O que fez Davi entrar nessa cidade foi as medalhas, foi o respeito que ele conquistou. Davi era temido. E Davi era temido não só pelas cabeças que ele cortou, mas pelo homem que ele era. Ele era temido porque Davi, em tudo que fazia, ele colocava Yahvé, o Deus dele, de Israel, à frente. Vocês estão pegando o tanto de ensinamento que tem aqui, gente? Pelo amor de Deus, cara. Davi entra em Gate, pede esse asilo político, pede esse asilo. Sabe o que acontece agora nesse período nessa terra de Gate? Olha só que legal, cara, isso é maravilhoso. Davi começa a lutar. Mas peraí. Davi já sabe lutar. Davi não é o campeão. Claro, Davi sabia lutar. Mas, irmão, nessa terra, ele está numa terra desconhecida. Ele está num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas. E Davi, neste momento, acontece duas coisas importantes na vida dele. Ele se equipa. Nessa cidade, ele se equipa de armas. Porque até então ele estava fugindo, ele não tinha armas. Nessa cidade, então, ele se equipa. E nessa cidade, irmão, ele se aperfeiçoa. As nossas habilidades, irmão, precisam ser aperfeiçoadas. O que nós sabemos e o que nós aprendemos precisam continuar em crescimento. Precisamos prosseguir. Em momentos de tribulação, momentos de tormento, irmão, não pare de aprender. Siga se renovando. E eu estou falando aqui com gente craque, que estava lá no Brasil, atrás do seu computadorzinho, numa mesa de escritório. E chega aqui, irmão, está de joelho colocando tile. Aprendeu, já assim, nasceu sabendo colocar tile? Ah, irmão, vocês sabem muito bem que não. Nós precisamos, em momentos de tormenta, se renovar. Nós precisamos aperfeiçoar, colocar a nossa pequenez diante e falar: puxa, eu preciso aprender. O que eu sei fazer, talvez não vai servir aqui. O que eu sei fazer, talvez lá na frente não vai dar mais. Eu preciso aprender com quem sabe outras coisas. Davi se aperfeiçoa aqui. Ele conquista armas. Ele começa a lutar ali pelos filisteus. Olha que louco. O cara que lutava contra agora está junto com eles.
E sabe o que acontece aqui, irmão? É maravilhoso, cara. Neste momento, irmão, Davi começa a crescer de uma maneira, em meio à tribulação, em meio à perseguição, à tormenta. Davi, o homem rejeitado pelo seu rei, Davi, o homem perseguido, começa a chamar a atenção dos rejeitados de Israel. Pessoas que também não estavam a favor do que estava acontecendo com o rei. Soldados que foram exilados. Homens rejeitados. Esses homens começam agora a seguir a Davi em Gate. Porque Davi era um homem rejeitado. E agora ele começa a liderar homens rejeitados. Irmão, o seu testemunho vai gerar discípulos para você. A sua cicatriz, irmão, vai gerar discípulos para você. E eu vou te falar, eu resisti. Eu estava hoje aqui, hoje de tarde, eu estava recapitulando a mensagem. E eu falei, Senhor, eu não vou falar sobre isso. E o Senhor falou, você vai falar? Irmão, tá bom. Irmão, muitos aqui não sabem da nossa história, da minha história, da Nath. Mas, quando eu tinha 16 anos, a minha namorada, aqui presente, ela engravida. Ela engravida neste momento, de 16 anos. Eu com sonhos, eu planejando para vir para os Estados Unidos, eu tinha ganhado uma bolsa para jogar futebol. Numa high school, eu ia fazer a high school aqui. Cara, é o sonho de qualquer adolescente brasileiro. Então a minha namorada engravida. Quando eu recebo a ligação dela falando que ela estava no hospital, foi fazer um exame, porque ela estava passando mal, ela não sabia, pensou que era uma febre, alguma coisa, uma virose, uma feijoada. Naquele momento, irmão, o meu mundo desabou. Naquele momento, o meu chão ele se abriu, como se eu tivesse entrado numa vala. Eu não poderia mais sair desse lugar. E a primeira coisa que eu pensei foi: essa criança, ela vai acabar com a minha vida. Então eu tenho que buscar alguma informação, eu tenho que buscar uma maneira de abortar essa criança. E eu não vou falar toda a história porque é grande. Graças a pessoas de Deus que caminhavam conosco, graças a amigos que eram pessoas de Deus, que estavam na igreja, que conheciam a nossa vida, que conheciam a nossa jornada, eles falaram: vocês não vão abortar. Momentos difíceis, irmão, você precisa caminhar com pessoas de Deus. Foi o que aconteceu conosco. Naquele momento, irmão, nós aceitamos e nós casamos, nós vivemos, estamos aqui hoje. E eu posso dizer para você, irmão, que eu venci o aborto. A minha esposa venceu o aborto. Essa é uma cicatriz que eu tenho, uma cicatriz que eu e a Nath temos. Você tem a sua cicatriz, você tem a sua história. E eu tenho certeza, irmão, que pessoas que estão na igreja, elas precisam ouvir a sua história, elas precisam ouvir a sua cicatriz, elas precisam ouvir o que aconteceu com você, porque elas serão saradas. Vocês estão comigo? Eu venci o aborto, e agora eu posso ajudar adolescentes que talvez estão na mesma situação. E esse é um testemunho nosso, irmão, porque o seu testemunho vai gerar discípulos para você. Davi era um homem rejeitado e ele começa a liderar pessoas rejeitadas. Estão comigo? Dia 9:15, meu Deus do céu, vamos. Então Davi, depois de correr atrás de tantas coisas ali, de armas, de tentando se reerguer, fugindo, mas ao mesmo tempo aprendendo, crescendo, esperando o tempo certo. Esperar as coisas do Senhor. Não fazer as coisas do seu jeito.
não fazer as coisas no seu braço, não colocar as suas forças em primeiro lugar, mas o Senhor em primeiro lugar. Davi espera o tempo correto. E aqui nós vamos para a última cidade. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para o Senhor qual delas? E ele disse: para Hebrom. Respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas 2 mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com as suas famílias, com a sua família, e estabeleceram em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram a Davi, o rei da tribo de Judá. A banda pode subir. Irmão, saber esperar talvez seja a maior chave que você vai ouvir hoje, diante de todos esses ensinamentos. Espere o tempo certo. Honre o seu líder. Davi honrou o rei. E quando eu falo de honrar, irmão, talvez honrar, sabe, que não só o seu líder, o pastor ou algo assim, pessoas que estão orando por você, não é só isso, é honrar a Deus. Honre a Deus com o seu tempo, honre a Deus com as suas forças, com os seus dízimos e ofertas também. Davi honrou o seu rei até o final, e Davi esperou no tempo correto. Davi assume o reinado agora em Hebrom, a cidade de Davi, a cidade Hebrom, que depois se torna outra cidade, Jerusalém, no momento correto. Irmão, é no momento correto que as coisas vão acontecer para você. Mas antes de acontecer, irmão, em tribulações, em momentos difíceis, nós sim precisamos caminhar com pessoas corretas, precisamos continuar aprendendo e prosseguindo novas habilidades e novas armas. Há uma jornada, irmão, que você está passando, mas existe um propósito para você. Quantos creem que existe um propósito? O Senhor não simplesmente colocou você nessa terra, e eu não estou falando de Estados Unidos, não, eu estou falando da planeta Terra, para você vir e fazer coisas pequenas. Você nasceu para ser grande, você nasceu para governar, como esse menino Davi. Ou você crê que Davi é um alienígena diferente de você? Davi é tão filho de Deus como você é. E Davi foi ungido, e você é ungido, irmão. Você é declarado filho do Senhor. É óbvio que isso não isenta a nossa vida de passar por tormentas, perseguições, dificuldades, dúvidas. Mas aqui nós temos uma escalada do que precisamos fazer. Se coloca de pé no teu lugar. Talvez Davi, irmão, nesse momento de tribulação, ele não enxergava o que estava à frente dele. Talvez ele não enxergava a última cidade, que era Hebrom, a cidade do reinado. Mas de uma coisa é certa, irmão, quando Davi foi ungido, ali mesmo pequeno, uma promessa, dizendo: você será o próximo rei. Irmão, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. O teu propósito não é pequeno, irmão. E eu não sei em qual ponto você está na sua jornada. Talvez você já está vivendo o teu propósito e você está desfrutando de um tempo maravilhoso. Mas talvez você está à porta do seu propósito. Talvez você começou a sua jornada agora.
Irmãos, eu quero te dizer que tormentas, perseguições não vão te deter do teu propósito. Quero fazer uma oração com você hoje. Aqueles que sentem que estão apartados da jornada do propósito. Aqueles que têm um chamado, está sentindo algo queimar, um chamado para ser algo grande no reino do Senhor, mas de alguma maneira está estagnado, está parado. Talvez está em alguma dessas cidades. Feche seus olhos, deixa eu orar. Senhor, nós colocamos agora todos, Pai, que estão sentindo algo no coração a respeito, Pai, do teu chamado, do teu propósito, Senhor. Nós oramos, Pai, para que seja revelado tudo aquilo que precisa ser revelado, que está em oculto agora no momento. Nós oramos, Pai, para que, Senhor, as dificuldades que estão no meio do caminho, as tormentas que chegam, que estão agora, Senhor, neste momento, nós oramos por forças, Pai. Nós oramos, Senhor, por direcionamento, para que sejam guiados da maneira correta. Que sejam, Senhor, colocados na vida dessas pessoas agora, Pai. Pessoas de Deus para guiá-los, ajudá-los nessa caminhada. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor comece a agir agora, Espírito Santo. Comece a queimar e a agir sobre cada um aqui, Pai. Comece a agir sobre cada um, revelando o Senhor. Se você sente que o Espírito Santo está queimando o teu coração, para você começar uma nova jornada no Senhor, de descobrimento